do meu vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Por toda a minha vida eu te amarei. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Por toda a minha vida eu te amarei. Oh, 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 Se vocês me amarem verdadeiramente, vocês precisam guardar os meus mandamentos, vocês precisam praticar os meus mandamentos.
Não é da boca para fora que se ama ao Senhor. Não é pelo que eu tenho cantado, mas é pelo que eu tenho vivido. É pelo quanto eu pratico os mandamentos dele. Não adianta falar que 2022 vai ser um ano diferente se você não é diferente diante de Deus. Se você não decide praticar os mandamentos de Deus. Se você não decide guardar os mandamentos de Deus. Quando você guarda os mandamentos de Deus no seu coração, você pratica, você está decidido a praticar aquilo. A palavra de Deus não é somente pelo que você fala, pelo quanto você fala, eu amo ao Senhor, eu amo o Senhor. Não adianta, por toda a minha vida eu amo o Senhor, mas eu não pratico os mandamentos dele. Por toda a minha vida eu amo o Senhor, mas eu não guardo os mandamentos dele. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor não está nas palavras. O amor não está no quanto você fala. O amor está no quanto você decide se sacrificar. Você decide sacrificar as suas vontades, porque Cristo decidiu sacrificar as vontades dele. Cristo decidiu sacrificar a vida dele. O amor não está quando a primeira dificuldade vem, você para. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor é muito mais do que um arrepio. O amor é muito mais que um choro. O amor é a decisão de transformação e de ser transformado. É muito mais do que você cantar essa noite. É você sentir, é você praticar, é você guardar, é você se sacrificar por este Deus. A palavra de Deus diz que vocês me adoram com as palavras, mas o seu coração está longe da minha presença. Nosso coração nunca amou o Senhor de verdade, porque o nosso coração nunca praticou a palavra de Deus. O nosso coração nunca esteve disposto a se humilhar, a se sacrificar para viver o novo do Senhor. O ano não vai mudar se você não decidir mudar. Se você não decidir, eu quero ser transformado. Independente do que eu estou passando, independente das tribulações que vêm, eu vou continuar firme, pois eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei quem Deus é, por isso que eu estou na presença dEle. Não é pelo que Ele pode fazer, mas eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Deus não precisa provar nada. Deus não precisa provar nada. Que é amor maior do que o filho dele entregue numa cruz por uma sociedade egoísta, uma sociedade que só pensa em si mesmo, uma sociedade que só pensa em Deus, que só fala de Deus na hora que vem a dificuldade. A primeira dificuldade que vem, a gente ora. Quando passa, a gente não ora mais. Não é assim que funciona. Não é assim que o evangelho é. Não é pelo quanto você se dedica em oração somente na dificuldade e esquece dele quando não tem dificuldade nenhuma. Não é assim. A palavra de Deus não é assim. Cristo não foi entregue para que você só lembre dele quando você está precisando de alguma coisa. Ele não é seu empregado. Ele não é seu servo. Sabe qual que é o maior problema da nossa geração? É precisar de Deus e somente procurar Deus quando está precisando. Oh Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho. E que caminho é esse que você não segue? Que verdade é essa que você não pratica? Que verdade é essa que você não vive? Para de cantar se você não está vivendo. Para de falar se você não pratica aquilo que você tem falado. Sabe por quê? O evangelho está sendo desacreditado? Porque nós falamos demais e fazemos menos. Praticamos de menos. Esquecemos que Ele é um Deus que sonda o nosso coração. É um Deus que sabe o que nós temos falado, o que nós temos feito. O ano não vai mudar. 2022 não vai mudar. Porque você não muda. Porque você não é transformado. Porque a cruz não quebranta mais o seu coração.
porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas isso não muda se você só tem isso como convicção e não vive essa convicção. Não adianta acreditar nisso se você não está disposto a viver, a sentir o verdadeiro evangelho, não somente do falar, mas da intimidade, do íntimo. Não guarda os mandamentos dele, então você não ama ele. Se você não pratica a palavra de Deus, você não ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Entregamos, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus. Boa noite, igreja de paz do Senhor. Chuvinha veio, né? Espantou algumas pessoas. Mas amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 2. Deus é bom. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Jó, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Qualquer coisinha também, se você não tiver assado, se o menino jogar na tela, ali você lê. Vamos ler então. Está assim, Jó capítulo 2, a partir do versos 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem do Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou, Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, este mal que lhe sobrevera, chegaram a cada um do seu lugar. Elifaz, o tetamita, Bildade, o suíta, e Zorfá, o namatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele, consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconheceu, ergueram a voz e choraram a cada um
rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Amém? Eu vou ministrar essa mensagem aqui, meus irmãos, mas eu não vou ministrar como os teólogos falam, que a mulher de Jó fala que isso aqui é uma interpretação errada do texto, que ela não falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu vou pregar a mensagem dentro da revelação que o Espírito Santo me deu dentro do texto. Porque alguns falam que ela fala, alguns teólogos dizem que ela fala assim que abençoa seu Deus, Jó, e morre. Mas o Espírito de Deus não me deu esse entendimento e essa interpretação. Eu prefiro errar pregando o que está nas Escrituras do que errar acompanhando pessoas. Então, para mim, o que vale é o que está escrito aqui. Porque essa Bíblia foi a que me libertou, que me salvou, que me curou e que transformou a minha vida. Então, eu não preciso acompanhar e nem mudar palavras para que isso aconteça. O Evangelho é simples. Então, nós precisamos pregar ele na simplicidade. O título dessa mensagem que o Senhor me deu é: eu não vou me desesperar, mas vou confiar nele. Repita comigo: eu não vou me desesperar. Não, tá fraco, igreja. Eu não vou me desesperar, mas vou confiar nele. Deus, ele é digno, amado, de toda a nossa confiança. Não importa o grau de dificuldade, não importa o que você está passando. Não se desespere, é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Mas aprenda a confiar no Senhor. Se você estudar a palavra desesperar, trazer ela para o nosso contexto aqui, ela significa assim, que eu vou perder a confiança. Então Deus não quer que você perca a confiança nele. Se você trazer ela mais para o seu lado, que eu vou perder a esperança. A solução do homem, a esperança do ser humano está em Deus. Jamais nós podemos perder a esperança em Deus. Se trazer para o nosso contexto também pode significar desânimo. E não é para você desanimar, porque você está passando por um momento de adversidade, de tribulação. Mas coloca no seu coração: eu não vou me desesperar, mas vou confiar em Deus. Todos nós, amados, podemos passar por adversidade, mas nós também vencemos a adversidade. Jesus falou que nós teríamos o quê? Tribulação, mas que ele venceu para que eu e você nele vencemos as tribulações. Então, tribulação não é motivo de você desesperar, não é motivo de você desanimar, não é motivo de você perder a confiança em Deus. Ela pode vir, mas você passa ela também. Nós vencemos ela. Se você estudar a história de Jó, Jó foi o homem que superou as maiores adversidades que nenhum outro homem na terra eu ouvi falar que superou. Jó só perde em termos de adversidade somente para Jesus. Dentro das escrituras aqui você pode procurar. Somente para Jesus. Porque Jesus pegou todas as dores de toda a humanidade. Ele superou tudo isso. E se Jó, amado, foi o homem que superou, eu e você superamos também. Qualquer provação que vem sobre a sua vida, qualquer provação que vem contra você, qualquer adversidade que entre na sua vida, é possível você superar ela. Não se desanime, mas tenha fé em Deus. A Bíblia vai falar que Jó, ele passou adversidade na vida financeira. Jó quebrou, meu amado. Jó perdeu todo o dinheiro dele. Jó ficou sem um tostão. Imagina um homem que era cheio, o homem mais rico da época dele. Se precisar querer cortar o cabelo, não tinha R$1 para cortar o cabelo. Ele ficou zerado.
Perdeu tudo. O diabo, quando atacou Jó, as finanças de Jó, atacou para valer mesmo. Mas a Bíblia vai falando também que Jó, amados, ele perdeu a sua família. Toda a família dele. Só teve uma companheira que esteve de lado dele, que foi a mulher. Mas os filhos, que é o bem precioso dele, ele perdeu todos os filhos dele. A Bíblia narra que Jó foi atacado na saúde, perdeu a saúde, teve a saúde debilitada. Mas Jó venceu também as adversidades na saúde. Jó passou por adversidade onde? No casamento. O casamento de Jó, mas a esposa dele teve uma hora ali que teve uma tribulação, teve uma hora ali que teve ali um arranha-gata ali, no ditado popular. Mas isso foi vencido, isso foi superado. Jó foi um homem que ele sofreu muitas acusações. Os colegas dele, eu ri quando eu li o final do texto aqui, porque esses mesmos caras que estiveram 7 dias ali, olhando para o rosto de Jó, não falavam nada para Jó. Depois foi os caras que desceu o pau em Jó, foi os caras que criticaram Jó, foi os caras que acusaram Jó, foi os caras que julgaram Jó. A Bíblia vai falando que a família de Jó desprezou Jó, os irmãos de Jó, as irmãs de Jó, desprezaram Jó. Os amigos de Jó desprezaram Jó. Então ele é um homem, se você estudar dentro de todo o contexto dele, ele passou por uma adversidade terrivelmente, muito grande, praticamente em todas as áreas da vida dele. E um homem amado e uma mulher, quando casa, a Bíblia fala que ele se torna uma carne só. Então, aquilo que o marido passa, a esposa sente. Aquilo que o marido sente, passa, a esposa vai sentir. É bem verdade que há diferença de comportamento na adversidade. Tem uns que é mais estressado, tem uns que é calmo, tem uns que é agitado, tem uns que não ligam com nada, tem uns que já é mais preocupado, tem uns que já quer resolver o negócio de uma vezada só, mas tem uns que não, vão esperar em Deus, vão ficar tranquilos. Mas o homem sofre, a mulher sofre, por quê? Porque são uma carne só. Então, uma situação de adversidade, quando vem sobre o casal, como veio sobre a vida de Jó, afetou tanto Jó, mas também afetou a esposa de Jó. E também, amado, quando nós somos casados, a pessoa é casada há muito tempo, que o casal é unido, eles têm a tendência de fazer tudo junto. Caminharem junto, de tudo junto, à medida do possível que Deus permite, eles fazem junto. Não, hoje em dia você está vendo muito casamento que não é casamento. Você vê as modernetes hoje que só quer casar com o cara por causa do dinheiro. Então se o cara adoece, ela não quer nem saber do cara, não está nem aí. Também tem o homem também que namora a moça porque ela é bonita ou porque tem dinheiro também, mas se adoecer, não quer nem saber da pessoa. Porque é um falso casamento que a pessoa casou com aquela pessoa por interesse, não por amor. E o verdadeiro casamento, meus amados, precisa de ter amor. É por isso que quem é jovem hoje em dia tem que pensar com quem namora, tem que pensar com quem casa. Tem que pensar com que tipo de pessoa você quer casar na sua vida, né? Então a mulher de Jó, nesse momento, nós lemos aqui no texto que ela o quê? Ela se desesperou. Ela foi vendo tanta tragédia, ela foi vendo tanta situação, que ela desesperou. Talvez, se fosse qualquer um de nós que estivermos aqui, enfrentou aquela situação que a mulher de Jó enfrentou junto com Jó, pensaria até em tirar a vida ou tiraria a vida. Mas o que, amados, nós precisamos aprender que desespero não muda a situação, tirar a vida não muda a situação. O único que pode mudar a situação é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho ensinado que desespero não muda, desespero complica mais porque a pessoa age no calor da emoção e muitas vezes ela causa situação que traz dificuldade e adversidade para ela. Mas a Bíblia vem falando que aquele casal era um casal, uma família feliz, uma família que vivia bem, eles oravam junto, né? Eles eram uma família que tinha comunhão. Se você estudar dentro do texto, era uma família que mantinha comunhão, pai com filho, filho com pai, os irmãos, entre outros. A história diz que
era hábito, né, deles todos sempre estar reunindo mensalmente. A família de Jó era muito unida mesmo, amado. Tanto o pai, a mãe e os filhos eram pessoas extremamente unidos. E quando há união mesmo, de verdade mesmo, aí é o que eu falei. Quando um casal é unido, quando a família é unida, ela tem o hábito de fazer muitas coisas junto. À medida que dá, vou na rua, não vou lá também. Se tornam uma carne só. E seja firme com sua esposa, amigo da sua esposa. E a esposa seja amigo do seu marido. Sabe por quê? O cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar, meus amados. Os dois juntos ali, ó, fica mais difícil para Satanás atacar e trazer destruição. Então a Bíblia vai falar que eles viviam o quê? Tranquilo na terra de Uz. Uz dos caldeus. Uz dos caldeus fica mais ou menos ali na divisa do deserto da Arábia, naquela região ali. Então Jó nasceu, criou e vivia lá tranquilo. A Bíblia vem falando que Jó ele era um homem rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 jumentas, 500 juntas de boi, que daria 1.000 juntas de boi, né? Ele tinha muitos empregados. Então, isso aqui é antiguíssimo, é muitos anos atrás. Quem possui isso, e até hoje na Arábia também, quem possui muitos camelos, essas coisas, são pessoas ricas. Porque é algo que tem valor na região. Porque o camelo você atravessa o deserto com ela, né? Então é muito usado, é comercial. Então os caras ganham muito dinheiro com isso aí. E na época de Jó, muito mais ainda. Então Jó ele era um homem amado extremamente rico. A Bíblia vai falando que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 moças e tinha a esposa dele. Mas amado, Satanás, o diabo, ele não gosta de ver ninguém feliz e ninguém em paz. Quando você está feliz, quando você está bem, que vem alguém contra a sua vida, querendo tirar a sua paz, querendo te perturbar, não briga com essa pessoa, não, ora por ela. Porque é a influência do maligno, porque é o maligno que gosta. O diabo é que gosta de tirar a paz da pessoa, o diabo é que gosta de roubar a felicidade da pessoa. Então a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os espíritos malignos. Se alguém está te perturbando, no trabalho, em qualquer lugar que você vive, ore a Deus para que Deus repreenda essa perturbação. Porque é o maligno querendo tirar a sua paz, roubar a sua paz. Jó estava tranquilo na terra de lá, meus amados. O texto vai falar, não especificamente assim, mas dá a entender que Jó, ele tinha vindo da casa do filho dele, da casa do primogênito dele, né, que era o filho mais velho. Ele tinha vindo de lá, mais a esposa dele. Porque, se você estudar o texto, você vai ver lá que eles estavam comemorando uma festa lá. E a história vai narrar que é o aniversário do rapaz, que estava sendo comemorado. E não sei se você já viu na roça, por exemplo, os ribeirinhos mesmo, toda a festa que tem, eles não comemoram de noite. Luciano deve já foi para algum lugar, deve já viu isso. Eles não é muito de comemorar à noite, comemora mais na hora do almoço. Por quê? Por causa da dificuldade da luz. Então dá a entender que era mais ou menos meio-dia, 1h. Jó estava lá, já tinha comido, já tinha bebido o seu suquinho, né? E ele veio e falou, não, vou embora. Vou descansar um pouco, chamou a esposa dele, e foi mais a esposa dele. E deixou os filhos dele na casa do outro lá, comemorando. Tem gente que vai em festa, fica um pouquinho só e pronto, né? Tem gente que já vai e já fica mesmo e gosta de ficar tempos e mais tempo. Mas Jó chega na casa dele e está em paz, tranquilo. Mas de repente, algo veio e roubou a paz de Jó. Algo veio e tirou aquela tranquilidade que Jó estava naquele momento. Que são as provações, as dificuldades, as adversidades.
Enquanto nós estivermos aqui, muitas vezes nós vamos enfrentar isso, amado. Às vezes você está uma semana que você está bem, com pouco vem uma situação que tira sua paz. Né? Talvez você passe 1, 2 dias, 3 dias tranquilo. Graças a Deus, estou bem, com pouco vem uma notícia, com pouco vem uma situação. E se você não tomar cuidado, aquilo rouba sua paz, tira sua tranquilidade. Se bobear, você entra em desespero, mas não é para você entrar em desespero, é para você confiar em Deus. Então Jó estava lá, mas a esposa dele tranquilo. Com pouco chega um servo do Jó. Jó, patrão, estou precisando conversar com o senhor. Eu estou conjecturando, tá? Mas isso não está assim na Bíblia. E Jó falou, vem cá, vamos conversar. Jó, os sabeus invadiu a fazenda do senhor. E aí? E roubou os bois do senhor, roubou a jumenta do senhor. Matou os empregados lá, só eu escapei. Para vir dar notícia. Então estou vindo aqui e dando ao senhor essa notícia, né? Uma má notícia. Com pouco o Jó, então tá bom, então tá beleza, então vamos ver o que Deus vai me orientar. Com pouco veio o outro correndo. Ei, patrão, espera aí. Estou precisando conversar com o senhor o quê? Caiu fogo do céu lá na fazenda do senhor. E queimou as ovelhas do senhor. Matou todas as ovelhas do Senhor, nosso Deus. Então tá bom, vamos ver o que Deus vai fazer, porque eu creio que Jó era um homem paciente, porque Jó ele tinha vida com Deus. Mas assim que o segundo acabou de falar, a Bíblia vai falar que veio um outro correndo. Jó, estou precisando conversar com o senhor, o que foi? Rapaz, os caldeus bateu lá e pegou todos os camelos do Senhor. Roubou tudo. Creio eu que naquele momento Jó ele pensa o quê? Fiquei quebrado. Os caldeus sob seu roubou todos os meus animais. Nós tomei um prejuízo grande. Mas Jó, quando estava conversando com esses três, narra o texto bíblico e de repente chega um outro correndo lá. Patrão, Jó, estou precisando conversar com o senhor. O quê? Será que eu creio que Jó pensou assim? Não é possível que é mais uma notícia ruim, né? Já veio três empregados meus trazer, mas só notícia ruim. Mas vou ver o que é. Jó, aconteceu uma tragédia. Que tragédia? Passou um vento lá, Jó, e derrubou a casa do filho do Senhor e a casa caiu em cima de todos os filhos. Mas aí, aconteceu alguma coisa? Jó, infelizmente aconteceu. O Senhor perdeu os 10 filhos do Senhor. Olha a provação que esse homem passou. Todos os 10 filhos do Senhor morreu no desabamento da casa. Mas a Bíblia vai falar, meus amados, que Jó, ele rasgou as vestes dele, em desespero, em tristeza, rasgou aquelas vestes, rapou a cabeça, se cobriu de cinza. E Jó não foi murmurar, Jó não foi reclamar. A Bíblia fala que Jó adorou a Deus. A situação está difícil, adora a Deus. Pastor, mas está apertando muito, adora a Deus. Quem é grato, meu irmão, recebe mais do que murmúrio. Murmuração entristece a Deus. Reclamação não muda a situação. Um homem que tinha tudo para murmurar, tudo para reclamar, meus amados, ele rapou a cabeça em luto, porque quando você rapa a cabeça significa luto. Se você estiver orando para alguém, você vê alguém que tem cabelo com a cabeça careca, significa que luto com alguém da família que a pessoa vai morrer. Então, ele rapou a cabeça em luto e rasgou as vestes de tristeza, de angústia, de amargura por causa de todas as situações que aconteceu. Você vê que morreu os jumentos, roubou os camelos, os bichos, tudinho. Ele não fez isso, mas a tristeza de Jó, o desespero de Jó foi quando ele ouviu que a família dele, que os filhos dele tinham sido mortos. 10 filhos de uma vezada só, meus amados. E muitas vezes nós estamos no Senhor sabendo quem é o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus que pode todas as coisas. E passamos por pequenas provações e abrimos mão de Deus, murmuramos com Deus, reclamamos com Deus, blasfemamos contra Deus por causa de coisas pequenas. Pega o exemplo de Jó para a sua vida nessa noite. Ele não perdeu um filho. Quem perdeu um filho aqui sabe como é que é duro. Quem já perdeu o pai e a mãe aqui sabe como é que é difícil. Mas ele não, ele perdeu 10 de uma vezada.
E muitas vezes, por pequenas coisas, nós perdemos a bênção porque murmuramos e reclamamos demais. Tudo que está escrito na Bíblia é de exemplo para mim e para você. Você viu que ele rapou a cabeça, mas ele adorou a Deus. Ele não blasfemou contra o Senhor. Ele manteve a sua integridade. Satanás, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o demônio não tem nada de bom. Só destruição. Não contente. O homem no sofrimento. O homem na penúria danada. O homem gemendo. O homem numa angústia terrível. E o demônio não contente com aquilo, meus amados. A Bíblia fala que ele foi até o Senhor. Quando os filhos de Deus foram apresentar ao Senhor, o diabo apareceu lá. E o Senhor fez uma pergunta: Satanás, de onde vem? Ah, eu estou rodeando a terra, estou batendo perna, estou andando à toa e vim cá. E a Bíblia fala que Deus fala a segunda coisa com o diabo: tu viste o meu servo Jó? Observasse o meu servo Jó? Né? Deus falou com ele e Deus foi descrevendo: homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. Por isso, meus amados, o evangelho, que todo mundo que está passando luta, está em pecado, é mentira. Nós vivemos nessa terra, enquanto estivermos nessa terra, meus amados, nós vamos ter adversidade, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar no vale da sombra da morte, mas o segredo está passando, segurando na mão de Jesus Cristo. A Bíblia fala assim que o salmista olhou para o céu e falou: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá de Deus que fez os céus e a terra. Por isso Deus é a esperança do homem. Por isso Deus é a solução para esse mundo. Pastor, a minha causa está difícil. Difícil para você, não para Deus. Ah, minha situação está assim. Ok. Homem é limitado, nós somos limitados. Mas Deus não. Deus é o Deus que pode todas as coisas. E o diabo, meus amados, como ele veio para matar, roubar, destruir, e é acusador também, né? Ele gosta muito de acusar. Por isso nós, como cristãos, não podemos fazer papel do diabo, só ficar acusando as pessoas. Devem falar a verdade, orientar, mas acusar não. Porque esse é o papel do diabo, de Satanás. A Bíblia fala que Satanás, ele virou para Deus e falou: mas Senhor, o Senhor também deu Jó uma boa saúde, uma saúde de ferro. Aquele homem não adoece. Ele não falou assim, mas estou conjurando. O homem tem uma saúde, o homem trabalha, o homem produz, o homem tem uma saúde de ferro. Ele tem uma saúde boa demais. Toca na saúde dele para ver se ele não vai blasfemar. Toca na saúde dele para ver se ele não vai reclamar do Senhor. E lembrando que Jó já tinha perdido 10 filhos. Lembrando que ele já tinha perdido todo o dinheiro dele. Toda a sua fortuna. E o que Deus falou com o diabo? Vai. Pode tocar na saúde dele, você só não mata ele. Você precisa entender que Deus confia em você. O diabo, ele age na sua vida. Ele pode agir na sua vida. Mas ele tem um limite. Até certo limite ele pode ir. Até certo limite ele não pode, se não for permissão de Deus.
Quando Deus permite nós passarmos por alguma provação, meus amados, é porque Deus tem bênçãos maiores. Quando Deus permite você passar por provações, é porque Ele quer se revelar a você. Quando Deus permite você passar por provações, é porque Ele tem algo grande para a sua vida. Ninguém passa por uma provação à toa. Ninguém passa. Se você está buscando a Deus com sinceridade, se você está buscando a Deus com lealdade, vem uma aprovação sobre a sua vida, a Bíblia fala que nós devemos ter grande gozo quando formos tentados, como formos provados. Mas a maioria das vezes, em vez de nós falar, porque o Senhor quer me ensinar, Senhor Jesus, nós abrimos a nossa boca para quê? Para reclamar, para murmurar, para lamentar, em vez de falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer fazer na minha vida, através dessa aprovação. Deus permitiu a aprovação de Jó, mas Deus tinha o dobro para Jó, Deus tinha algo maior para Jó, e talvez essa aprovação que está em cima da sua vida, é porque Deus tem algo maior para você e melhor. Nenhuma aprovação do Senhor, meus amados, à toa. Jesus foi provado, passou pelo Getsemane, passou pela cruz, e Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Quando eu me converti, que eu estava doendo todo podre, eu vinha na igreja só querendo a cura mesmo, e Deus não me curava. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo verdadeiramente, e aí passei no vale, mais um bocadinho bom, foi até que um dia que eu vim num culto aqui, cheguei em casa todo moído, arrebentado, desanimado, chorando com Deus, que abri os olhos assim, não vi a teia mais e vi o céu. E aí eu vi um homem com a roupa de formatura e um canudo na mão. Eu falei, o que é isso, Senhor? Deus falou comigo assim, meu filho, você foi provado e aprovado. A partir daquele dia, tudo que eu tinha orado a Deus, tudo que eu tenho pedido a Deus, até nos dias de hoje, Deus tem me concedido, tem vindo na minha mão. Tem oração que eu e Ana fizemos muitos anos atrás junto. Hoje, essas orações estão vindo assim na nossa casa, na nossa família. Deus tem nos abençoado. Mas por quê? Mas no momento de provação nós permanecemos firmes. Momento de provação é momento de você estar firme com o Senhor, segurando na mão do Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor, buscando a presença do Senhor, meu amado. Não é momento de você reclamar, murmurar e lamuriar. Porque tudo tem um fim. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. E que Deus não dá ao homem fardo maior do que consiga carregar. Deus pode permitir um fardo vir e você achar o fardo pesado. Mas quando você vai cair com aquele fardo, Ele vem com a mão dele e tira. E tira aquele fardo. Ele não te dá fardo que você não aguenta carregar. Deus confia em você. Deus pode continuar confiando em você. Foi o que Deus falou com Jó. Jó já tinha perdido 10 filhos, todo o dinheiro. E se Deus falou, não, vá lá e toca na saúde dele. Só não mata ele você não pode matar não, diabo. Por que Deus falou isso? Porque Deus confiava em Jó. Deus tinha apostado em Jó, como Deus tem apostado em você. A Bíblia fala que Satanás, meus amados, colocou uma chaga em Jó, do alto da cabeça às plantas dos pés, e que ele ficou só com um caquinho de telha para coçar aquela chaga, para coçar aquelas feridas que ele tinha. Aí coçava demais, feria, dava aquelas bolhas, podre. A Bíblia fala que a história conta que Jó fedia demais. E se você estudar a história, você vai ver que o mau cheiro era tanto que as pessoas não aguentavam ficar perto de Jó. Diz que o mau cheiro de Jó era ruim. Você sabe que a carne que mais fede é a carne humana, né? A carne que mais fede é a carne humana. Se você vê um boi morto, fede, um cavalo morto, fede, né? Um burro morto, fede. Mas a carne humana mesmo, quando ela entra na putrefação, ninguém aguenta não. Então a Bíblia fala que Jó ficou ele e o seu caquinho. Mas a esposa dele estava com ele também. Até aquele presente momento. Junto com ele. A Bíblia vai falar que os irmãos e as irmãs de Jó
Elifaz, Caifás, aqueles homens que foram com Jó lá e ficaram lá, desprezaram Jó e começaram a acusar, não, esse cara perdeu todo o dinheiro dele. Esse cara agora perde a saúde. Não, esse cara está em pecado. E começou a acusar Jó que Jó estava em pecado. Jó estava passando por uma provação. Não se ilude, não caia nesse negócio, meus irmãos, que todo mundo que está dentro da igreja está passando por adversidade porque está em pecado. Isso não é bíblico. Isso não é correto. O maior exemplo está aqui. Quem deu testemunho de Jó? Foi os amigos dele? Não, foi o próprio Deus. E não tem ninguém que conhece você mais do que você próprio que não seja Deus. Nós achamos que nos conhecemos, mas tem coisas no nosso espírito que nós não conhecemos. Mas Deus sabe de tudo, conhece tudo. Então Deus, Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos mesmo. Nós achamos que nos conhecemos. Você já viu que as pessoas, é igual na firma que eu trabalhei, os 3 caras que trabalhavam comigo, e chegou um tempo que eles começaram a mossegar. E os caras, pai de família, tinha família. Não, se mandar embora, tá mandado. E botando pilha no povo mesmo. A área de firma é danado mesmo. E botando pilha no povo mesmo, meu irmão. E aí um outro foi e entrou na pilha. Eu falei, eu não vou entrar nisso não, deixa isso pra lá. Os 3 que botou pilha e o que entrou, também é isso mesmo, tô nem aí não. Eu acho, não, esses caras é duro mesmo, mas esse cara tá nem não, se mandar embora, tá mandado pra lá e pronto. Eles não estão ligando com nada não. Rapaz, quando nós chegamos no outro dia de manhã lá, eu peguei meu cartão, bati, que eles olharam no ponto lá, e os cartões, os nomes deles não estavam no ponto de bater, os homens choraram igual menino. Abriu a boca a chorar desesperadamente. Choraram mesmo. E eu fiquei bobo porque eu falei, esses caras não estavam aí, não estavam nem com nada, e o supervisor vinha e encarava o supervisor. Às vezes, vão fazer isso, não vão fazer nada, não estou nem não. Eles achavam que eles conheciam eles. Eles achavam que estavam preparados para ser dispensados, mas não estavam. Porque na hora que chegaram e viram a realidade que o nome deles não estava mais lá no cartão de ponto, os 4, diante de Deus, choraram e reclamaram lá dentro do refeitório. Isso tudo serve de lição pra gente, né? Foi, opa, eu não acompanho esses caras mais assim de firma. Se eu tivesse entrado na pilha deles, eu tinha sido dispensado e eu ia ficar triste, porque eu estava precisando do trabalho, né? Mas o que um abismo puxa o outro. E tem pessoa que é fácil, tem poder de manipular, se você bobear, te manipula, você entra rasgando, depois você se arrepende. Por que eu fui fazer isso? Não haja se Deus não te direcionar. Não haja se Deus não te orientar. Mas voltando para o texto, os amigos de Jó desprezaram ele, acusaram ele. Jó está em pecado. Talvez você tenha passado por momentos de acusação também. Mas Deus está de braços abertos para você. Pastor, mas eu falhei com Deus. A graça de Deus está aí. Deus te perdoa. O perdão de Deus está à sua disposição. A Bíblia fala, confessai as suas transgressões e as deixais. Esses alcançarão favor. A graça e o favor de Deus. A graça é o perdão que ninguém merece, mas Deus nos dá. O favor de Deus é o mover em cima daquela situação que nós queremos que Ele move. Aí, passa um tempinho. Os irmãos desprezou Jó. As irmãs de Jó desprezou Jó. Os amigos de Jó desprezou Jó. A mulher viu que Jó não melhorava. A mente dela ficou estressada. Aquela mulher, ela pensou assim, gente, eu perdi toda a minha família, perdi 10 filhos, perdi o meu dinheiro todo, né? É o dos 2. Nós não temos dinheiro mais, estamos quebrados e estou sem família.
agora vou perder meu marido? A minha companhia? O véizinho, né? Que Jó, pelos que falam, Jó tinha 70 anos. O véizinho que sempre está comigo. Nós dois andamos para baixo, nós dois andamos para cima. Oramos juntos, nós íamos na casa dos nossos filhos juntos. E agora ele está atacado com essa lepra, ele está atacado com essa enfermidade, fedendo. Ninguém aguenta chegar perto dele, ninguém aguenta visitar ele, ninguém aguenta se aproximar dele de tanto mau cheiro. Esse homem vai morrer. O meu companheiro vai morrer, eu vou perder meu companheiro. Nesse momento, meus amados, que aquela mulher viu que Jó não melhorava, o desespero tomou conta da mente dela, o desespero tomou conta do coração dela. Foi onde que ela virou para Jó e falou: Jó, você ainda mantém a sua integridade a Deus? Jó, você está passando por isso tudo e você ainda permanece fiel a Deus? Amaldiçoa o seu Deus, Jó, e morre. Ela não falou aquilo porque ela era uma mulher ruim. É desespero, meus amados. O desespero faz nós falarmos coisas que depois nós nos arrependemos. A precipitação faz sair palavras das nossas bocas que depois nós nos arrependemos, meus amados. Não seja precipitado, não seja uma pessoa ansiosa. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas essa mulher ela entrou nessa situação, foi por causa da pressão psicológica que ela passou, foi por causa da situação que ela estava vivendo naquele momento. Aquela mulher estava ferida, ela estava machucada, ela tinha perdido, não foi um filho, foi 10 filhos. A situação dela, meus amados, é fácil de compreender. O motivo dela estourar naquele momento, o motivo dela explodir naquele momento. A pressão psicológica. Ela estava toda machucada, toda ferida. Aquele Jó foi falar com ela: não, meu bem, eu estou arrebentado, mas Deus é bom. Deus é bom? Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. O que eu tenho aprendido ao longo do tempo? Todas as pessoas que estão feridas na alma, muitas vezes ela restruca, batendo, se defendendo. Não é porque a pessoa é mal, é porque a pessoa está ferida. Ela cria o hábito automaticamente de se defender como? Respondendo com respostas muitas vezes duras. Que às vezes para nós pode ser uma falta de educação, pode ser, vamos popular, uma burrice com a gente, alguma coisa assim. Mas muitas vezes aquela pessoa está ferida e precisa ser curada. Então ela se defende o quê? Batendo. Ela se protege batendo. São pessoas que estão feridas e precisam de cura. Foi o que aconteceu com aquela mulher na hora que ela foi conversar com Jó. E creio eu, a Bíblia não fala isso, mas creio que Jó foi falar que não, amor, todo arrebentado, todo leproso, todo fedorento lá, todo machucado. Deus é bom, né? E que Deus é bom nada, Jó. Eu já lidei com pessoas assim que falam: nada, Deus não é. Mas não é porque a pessoa está endemoniada é mal. É por causa da pressão. Tem gente que é forjada e aguenta pressão. Tem gente, meus amados, que não aguenta pressão. A maioria das pessoas que se suicidam são pessoas que não aguentam pressão. Estou endividado, vou tirar minha vida. Não resolve a situação. Os demônios vêm, trabalham em cima e botam pressão no coração e na mente da pessoa. Por isso a importância no momento de adversidade, buscar ajuda. No momento de adversidade, você buscar a Deus. Por que eu falo que aquela mulher, meus amados, ela amava Jó, ela ficou com Jó. E por que Deus não matou ela? Porque se você estudar lá no capítulo 19, Jó 19, verso 17, você vê Jó falando lá que a mulher dele estava com dificuldade de sustentar o mau hábito dele, o mau cheiro da boca dele, de ficar perto dele. Por quê? De tanto mau cheiro que Jó estava. Jó estava arrebentado, mas estava do lado de Jó, meus amados. Ela falou aquilo ali, foi um momento de fraqueza, mas ela e Jó era um em carne.
unidos. Passa o que passar, seja uma pessoa unida. Ela não abandonou ele, não. Parece que aqui ela abandonou e morreu, né? Mas se você for estudando o texto, você vai ver que a única que buscou ficar com o velhinho dela, de ficar com Jó, foi a esposa dele. Às vezes, amado, nós matamos as pessoas. Às vezes nós condenamos pessoas. Às vezes nós massacramos pessoas por causa de um erro. E nós pegamos aquela pessoa e pregamos na cruz e crucificamos aquela pessoa na cruz. E nunca que tiramos aquela pessoa da cruz. É gente hipócrita, nós somos hipócritas, meus amados. Todos nós falhamos com as pessoas, todos nós erramos com as pessoas. E Deus entendeu o coração daquela mulher. Deus viu a dor, Deus viu o desespero, a aprovação veio para Jó. Mas quando é casado se torna uma carne só. Quando o marido é atingido, a esposa é atingida. Quando a esposa é atingida, o marido é atingido. Olha os casais que são unidos mesmo para você ver. Você acha que o marido fica contente em ver a esposa passando mal? Você acha que a esposa fica contente em ver o marido passando por uma adversidade? Não. A mesma tristeza que está no coração do marido, às vezes vai estar no coração da esposa. A mesma tristeza que está no coração da esposa vai estar no coração do marido. Mas o que eu falei é o negócio do comportamento, que às vezes um comporta diferente do outro, que às vezes um não gosta de demonstrar um outro para não passar uma fraqueza a mais para aquela pessoa. Mas os dois são afetados. Os dois. E uma situação de Jó que era tão pesada, meus amados, não tinha como os dois não serem afetados. Foi por isso que o Senhor não matou aquela mulher. Foi por isso que Deus perdoou aquela mulher. Pastor, como que você fala que foi perdoada? Foi perdoada. Jó foi abençoado lá na frente. Jó teve mais 10 filhos. A Bíblia fala que os outros filhos que Jó teve, as filhas que Jó teve, eram mais bonitas do que as 3 que tinha a primeira vez. Deus perdoou ela. Deus te perdoa. Deus nos perdoa, meu amado. Não deixa o inimigo. Eu falei isso cedo aqui, colocar uma espora na sua mente, uma espora em você e ficar te dominando, subjugando você, colocando você como um lixo, um verme, como um derrotado, como um fracassado, como um João Ninguém. Não deixa isso. Jesus morreu na cruz ele providenciou tudo o que você precisa. Muitas vezes é nós que não buscamos entendimento na palavra, muitas vezes é nós que não buscamos a direção de Deus para agir em cima da situação. Foi isso que aconteceu com Jó. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Pastor, mas eu não estou passando por provação nenhuma. Quando você for a um culto e que alguém pregar uma mensagem, guarda ela no seu coração, no seu espírito. O mundo dá muitas voltas. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe. Hoje eu estou tranquilo, mas semana que vem a gente não sabe. E toda palavra que Deus dá, meu amado, não é à toa. Eu sou pregador, eu só olhar para aquele relógio ali, o Espírito Santo me dá mensagem. Mas eu não prego o que eu tenho em mente, eu prego o que o Espírito Santo manda eu pregar. Porque é isso que edifica a pessoa, é aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Nosso Deus. Um pouquinho. Então, eu quero que você coloque no seu coração hoje. Não se desespere com nenhuma adversidade. Não se desespere com lutas. Não se desespere com perseguições. Não se desespere se alguém tem desprezado. Aquela mulher ela achou que Jó ia morrer e que ela ia ficar sozinha. Ela não ia ficar sozinha, mesmo que Jó morresse. Deus estava com ela e Deus era com ela. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Estou sozinho. Não, você não está sozinha. Deus está com cada um de nós aqui, meus amados. Jesus morreu e ele falou: eis
que estarei convosco até a consumação do século. Ninguém que busca Jesus Cristo está sozinho nessa terra. O problema é que nós não estamos olhando Deus, nós não estamos olhando a pessoa do Espírito Santo como um ser que tem sentimento, um ser que te ama, um ser que intercede por você, um ser que quer conversar, um ser que quer revelar a você. O problema dos cristãos hoje em dia, que eles estão aqui e tem Deus, que Deus está lá no terceiro, no sétimo céu, lá no infinito, que você não tem acesso ao céu. A Bíblia fala que o véu foi rasgado e todos nós temos livre acesso a esse Deus. Você pode sentar na sua cama e conversar com Ele. Você pode deitar no chão e conversar com Ele. Você pode colocar de joelho e conversar com Ele. Nós temos livre acesso a esse Deus, igreja. Nós precisamos de parar a ver Deus como um ser que está longe. Nós estamos, pastor, mas Jesus não está no céu? Tá. Pai está no céu? Tá. Mas nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Quando ele subir, aqueles que estiverem salvos em Cristo Jesus subirá com ele. Aí sim, quem ficar vai ficar sozinho. Vai ficar aí para encarar o anticristo. Que não vai ser boa coisa, né? Então ela achou que ela estava sozinha. Não deixe o inimigo minando a sua força, colocando na sua mente que você está sozinho. E o que eu acho mais lindo na história de Jó, para me encerrar aqui. Jó, ele passou grande parte do tempo dele. Ele passou grande... Vocês vão vir para o louvor? Vamos fazer um louvor? Jó passou grande parte do momento que ele estava enfermo, você sabe onde? Dentro de um buraco. Conta a história que cavou um buracão grandão assim. Encheu aquele buraco de cinza. E ficava dentro daquele buraco. Por causa da coceira, por causa daquela chaga, daquela ferida que estava nele. Mas o que eu acho lindo, ele passou grande tempo dentro do buraco. Mas Deus não deixou a história dele terminar dentro do buraco. O nosso Deus, igreja, é o Deus que muda a história. O nosso Deus é o Deus que muda a situação. Ele passou grande parte, um tempo bom dentro do buraco. Mas o final da vida de Jó foi um final excelente, com excelência. Porque tudo que Jó perdeu, Deus retribuiu a ele o dobro. Só os filhos que não foi o dobro, que foi os 10 mesmo. Mas em termos de bem financeiramente, Deus retribuiu eles, ele e a esposa dele, o dobro de tudo. Aquela época, Deus já tinha determinado como viveria 70 anos. Se passasse, é lucro. A Bíblia narra que Jó viveu 140 anos. Olha que graça de Deus. Mas por quê? Porque na provação, ele não se desesperou. Ele confiou em Deus. A mulher dele começou a se desesperar. Mas quando Jó virou para aquela mulher e falou assim: mulher, como fala como uma louca? Se você estudar a palavra louca nas escrituras, não é que ela é louca, como a cadernal, não. É uma pessoa que muitas vezes conversa, é uma pessoa que muitas vezes vai agir e falar sem sabedoria. Creio isso que quando Jó falou isso com ela se arrependeu, consertou com Deus e viveu feliz com Jó. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos. Deus é Espírito. Somente dele, mais ninguém. Adore Ele nesse momento. Abre seu coração para Ele. A Ele toda a honra, igreja, toda a glória. Abre seus lábios para Ele. Abre o seu coração. Abre a sua vida para Ele.
fizer. Fala para Ele nessa Ele noite. é Deus, se a porta abrir. Fala palavras de amor a esse Deus maravilhoso. Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, segurado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu Adore Ele nesse aprendi momento. a te adorar pelo que é. Adore Ele porque Ele é Deus. Dele veio sim o amém. Somente dele. Não se desespere, mas tenha fé nele. Deus, seja o Não se desespere. louvor. Tenha fé no Criador. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso. Deus fizer, Tenha fé no grande Ele e é maravilhoso Deus. Deus. Se não fizer, Manás. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não Pai, eu oro adoro pelos teus pelo filhos que nessa Ele noite. faz. Eu adoro pelo Eu oro a Deus por que cada um Ele que se é. encontra aqui nesse Haja o lugar. que houver, Deus de poder e sempre majestade. será Deus. Que o Senhor possa visitar cada um que se encontra aqui nesse momento. Não adoro E onde, ó Deus, pelo tiver um que espírito Ele contrário faz. agindo na vida dessa pessoa, Eu adoro em pelo nome que de Jesus Cristo, que Ele ele seja é. neutralizado a Haja o partir que de agora. houver, Todo espírito contrário que tem vestido contra a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, seja neutralizado. Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, das pessoas que se encontram aqui, ó Deus, que tem suprido com enfermidade. A palavra do Senhor fala, Deus, que o Senhor curou Jó, que o Senhor trouxe restauração da saúde da Jó. Que o Senhor possa, ó Deus, conceder ao teu povo restauração na saúde, Pai. Que aquele que estiver enfermo, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com unção de cura do Senhor. E venha, ó Deus, curando o teu povo de cada enfermidade. Que o Senhor venha tocando, ó Deus, em cada órgão dessas pessoas, ó Deus, onde tiver essa enfermidade instalada, ó Pai. E que essa enfermidade, ó Deus, seja arrancada pelos anjos do Senhor. Onde tiver uma bactéria de infecção, ó Pai, que essa bactéria seja morta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se essa enfermidade, ó Deus, foi causada por espírito imundo, em nome de Jesus, nós ordenamos que esse espírito imundo sai da vida dessa pessoa, sai da saúde dessa pessoa, Pai. Ele é Deus. Aquele que tem passado por adversidade financeira, Senhor, abra a comporta do céu, Pai, e abençoa, Pai, essas pessoas, ó Deus. Assim, ó Deus, como o Senhor trouxe restauração nas finanças do Jó, que seja restaurada a finança do teu povo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do Senhor, Deus, para o teu louvor, Senhor. Que haja mudança na vida do teu povo, Senhor. Que haja restauração familiar, Deus. Que a crise no casamento, ó Deus, venha acabar, Pai, venha ser dissipado, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Jó, Senhor, no casamento, na vida financeira, na saúde, ó Deus, em nome de Jesus, nas questões dos filhos, ó Deus, que o Senhor venha agindo poderosamente através da palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não se desespere, mas tenha fé em Deus. Dê uma salva de palmas e adoração a Jesus nessa noite, creio. Amém. Aleluias.